Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre os 4 elementos. E eu vou falar sobre eles porque eles estão diretamente ligados ao nosso corpo, como os cristais estão. Os elementos influenciam na nossa energia e o cristal nos ajuda na energia. Então tem algumas coisas que eu vou ensinar para vocês antes de ficar falando de cada um dos cristais com mais detalhes, porque quando for falado sobre eles, vocês já vão saber um pouquinho do que eu falei. E é claro que esses vídeos vão estar à disposição de vocês no canal do YouTube, Amor, Luz e Espiritualidade, e vocês podem assistir quantas vezes quiser. Os 4 elementos são uma energia, como eu falei. A cada cristal que eu vou apresentar para vocês, ao longo de todo o curso, ele vai estar ligado a uma força, a uma energia. E essa energia vai corresponder ao seu corpo. Então, você entendendo um pouquinho sobre os 4 elementos, vai facilitar a sua conexão e sua energia junto ao seu cristal. Tudo que a gente faz está ligado aos nossos 4 corpos, que contribuem para o equilíbrio e o desequilíbrio. Os 4 corpos é estudado em diversas áreas, e eu vou resumir um pouquinho deles para vocês. A relação dos 4 elementos da natureza, que são a terra, a água, o ar e o fogo. Esses 4 elementos estão ligados, além da natureza, estão ligados diretamente ao homem também. A terra é o nosso corpo físico. A água é o nosso corpo emocional. O nosso corpo emocional, aqui representado pela água, é o sangue. Ele flui pelas nossas veias. O ar representa o corpo mental e é a nossa respiração. Cada vez que a gente respira, a gente está envolvido diretamente com o elemento ar. E o fogo está ligado com o nosso espírito. O nosso espírito, a nossa alma, aquela centelha de Cristo que está dentro de nós. Aqui tem uma foto que eu tentei deixar claro, para que a gente veja. O nosso corpo é feito pela terra. Lembra que na Bíblia fala que nosso corpo é pó e a pó voltará a ser? Nosso corpo é feito pela terra. Tá? É claro que através da magia, da bênção de Deus, do nosso Criador. Porque se você pegar a terra lá fora, você não consegue criar ninguém, óbvio, né? Mas a composição dele é a terra. O ar no nosso corpo é a nossa respiração. Cada vez que você respira, puxa o ar e solta o ar, e faz isso automaticamente, até sem pensar, você está envolvido diretamente com o elemento ar. Ele está em contato com você a cada respiração. A água no nosso corpo é o sangue. Ele flui pelas nossas veias. Ele está o tempo todo andando, correndo. E o fogo é o nosso espírito. É a centelha de Deus, né? É a chama de Deus dentro de nós. O homem possui 4 dimensões. Então, dentro do nosso corpo é templo de Deus. E nós estamos aqui na Terra para evoluir como ser humano, para cada dia ser uma pessoa melhor. E para o nosso corpo está envolvido o nosso físico, a nossa mente, as nossas emoções e o nosso espírito. Esses 4 estão conectados, mesmo que a gente não tenha consciência. A nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito e o nosso corpo. Juntos, tudo isso forma você, forma eu, forma todos nós. Os nossos corpos estão interligados e são conectados. Eles são interdependentes, um depende do outro. Se um estiver em desequilíbrio, tiver um momento ruim, vai afetar os outros também. Se você está com uma dor de cabeça, talvez sua mente esteja mais confusa, talvez você esteja mais irritada. Eles estão ligados entre si. Quando um dos 4 não está legal,
atrapalha diretamente em todos, influencia a todos. O corpo físico está relacionado à terra, é um elemento seguro, né? É a função da sensação, é através do corpo físico que a gente usa os nossos 5 sentidos. Se uma parte do nosso corpo parar de funcionar, a sua vida acaba. A vida de todos nós acaba, né? Então a gente precisa cuidar muito do nosso corpo. Ele é o veículo que a gente tem para chegar aos nossos sonhos, aos nossos desejos. E isso influencia os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos sentimentos. O que a gente come, o que a gente faz, tudo isso influencia diretamente no nosso corpo físico. O corpo físico também envolve o cérebro. O cérebro é super poderoso. Ele é capaz de fazer muitas coisas que você nem imagina. Mas lembrando que a gente deve encarar os nossos desafios sempre como aprendizado. Diz na Bíblia que Deus nunca dará para a gente uma cruz maior do que a gente pode carregar. Por mais que o momento esteja difícil, por mais que a gente fique em dúvida se vai conseguir superar mais esse desafio, tenha certeza absoluta que cada desafio é um aprendizado que a gente combinou com Deus. Antes da gente vir para cá, a gente fez um acordo com Deus, aceitando os desafios que ia passar, com o objetivo de evoluir espiritualmente, de ser uma pessoa melhor, de ser um espírito melhor. Então, quando chega aqui, é claro que quando sente na pele as coisas são diferentes, mas nada é impossível. Sempre confiando em Deus, acreditando nele, fazendo suas orações, se conectando a ele, com certeza absoluta, sempre vocês superarão esses desafios. Agora me falem agora. O seu corpo físico, você presta atenção no que ele te fala? Você tem prestado atenção nas mensagens que ele te traz? Ele pode estar pedindo para você tirar férias, ele pode estar pedindo para você respirar melhor, ele pode estar pedindo um copo de água. Fique atenta às mensagens que o seu corpo envia diariamente. Corpo mental. O corpo mental está ligado à nossa mente. O cérebro é a máquina mais complexa que existe. E até hoje ninguém sabe exatamente como ele funciona. Ninguém é capaz de reproduzir ou produzir uma mente tão linda, tão perfeita, somente Deus. O corpo mental está relacionado com os nossos pensamentos. O que a gente faz, o que a gente ensina, o que a gente escreve. Nossa mente está conectada 24 horas por dia. Até quando a gente está dormindo, que a gente está sonhando, a nossa mente também está trabalhando. Se o corpo é o hardware, a mente é o software. Hardware é como se fosse o computador. Quando a gente tem um computador em casa, o hardware é o computador físico. Se você não comprar um computador, você não pode usar. O software é o programa que você tem que instalar ali no computador. Não adianta você ter um computador e não pôr o programa que faz funcionar. Então tá ligado o físico, que é o hardware, com o software, que é o programa. No caso nosso de ser humano, o nosso corpo é o hardware, né, é o físico, e a mente é o software. A mente é o que nos conecta, é o programa. É o que faz a gente obter os resultados, que faz a gente ir atrás do que a gente precisa. É muito importante, não sei se vocês sabem, exercitar seu corpo mental também. Não só fazer exercício físico. O corpo mental pode ser fazer um exercício através de um filme, através de assistir uma palestra, através de um curso, ou ir a uma livraria. Por exemplo, vocês estarem fazendo o curso dos cristais comigo, vocês estão fazendo um exercício mental, porque vocês estão assistindo, prestando atenção, anotando no caderninho todos os detalhes. Então você está usando a sua mente para aprender.
Isso é um exercício mental. Também isso pode ocorrer se você escrever uma carta, sabe? São possibilidades infinitas, mas é importante você sempre exercitar a sua mente. O corpo emocional, ele está ligado com a água. Isso tem muito a ver com os orientais. Os orientais dizem que a água é como se fosse um rio. Ele vai passando. Se ele encontrar uma pedra no caminho, ele não vai bater de frente com a pedra. Ele vai buscar um caminho, vai buscar uma alternativa para que ele consiga chegar aonde ele quiser. Então, a gente deveria ser assim também. Quando a gente se depara com uma coisa mais difícil, que a gente encontra uma pedra no caminho, sabe? O ideal é que a gente passe por ela, dê a volta por ela, que a gente a contorne. Assim a gente deveria fazer com os nossos obstáculos na vida, né? Com os nossos aprendizados, com os nossos desafios. Porque assim a gente consegue chegar até onde a gente quiser. O corpo emocional está vinculado à necessidade básica do ser humano também de se relacionar com os seus semelhantes. Sentimentos e emoções são manifestados no corpo físico, mas são gerados no corpo emocional. Quando a gente pensa em abraçar alguém, quem abraça é o corpo físico, mas quem pensou em abraçar foi a sua emoção, foi o seu carinho por aquela pessoa. O corpo emocional é capaz de controlar emoções e tem um poder pessoal de reagir muito fortemente. O coração é muito mais sábio que o cérebro. O cérebro faz no automático, faz por um padrão. O coração sempre segue seus instintos, o que ele acha que precisa fazer. Sempre há loucura no amor, mas sempre há um pouco de razão na loucura. Essa é a frase, é uma brincadeira, né? Falando que, por exemplo, quando a gente se apaixona, a gente, nossa, só vê aquela pessoa na nossa frente, né? E isso assim, é como se fosse uma loucura, uma paixão, né? Por ser muito intenso. O corpo emocional está diretamente ligado aos nossos relacionamentos também. Quando a gente tem um sentimento para um amigo, quando a gente ajuda pessoas, quando a gente ajuda o próximo. E entendendo o próximo aqui como qualquer ser humano do mundo. Deus Pai nos criou e somos todos nós irmãos. Então, mesmo aquela pessoa que está, sabe, na rua ali sem teto, que está pedindo comida, ela é nosso irmão igualzinho qualquer outro. Da mesma maneira que as nossas amigas, que os nossos amigos, que os nossos parentes de sangue são nossos irmãos, aquele que também está na rua sem teto, sem comida para comer, também é nosso irmão. E como a gente está ajudando eles? A gente está fazendo tudo que a gente pode? Porque cada um tem um limite, claro, a gente é humano, tem poucas, nem sempre tem muitas possibilidades. Mas indiferente de qual seja a possibilidade, às vezes uma pessoa só precisa que você ouça, só precisa de um ouvido amigo, de um ombro amigo. Mas às vezes tem gente que precisa de um prato de comida. Não adianta você querer dar conselho para uma pessoa que está passando fome. Por mais que ela queira te ouvir, a barriga roncando não vai deixar ela ouvir. O físico vai estar pedindo comida, o combustível para continuar vivo, a mente dela não vai ouvir os nossos conselhos. Então, você já pensou em de repente comprar uma marmita e dar para aquela pessoa que está ali no canto que você viu? Às vezes isso faz assim uma mudança na vida dela, que faz ela viver mais um dia. Então vamos começar a se preocupar um pouquinho com os nossos próximos, não só com os bonitos e cheirosos perto da gente, mas também aquele irmão que está com fome, que está na rua, que é aquele sem teto. Sei que a gente não pode fazer muitas coisas, mas de repente um prato de comida é possível a gente dar sim. O corpo espiritual está ligado ao fogo, à alma, à conexão com Deus. Cada um de nós tem a chama de Deus dentro do seu peito, tem a chama crística dentro do peito. E isso é o que nos dá a vida, né? O corpo espiritual está ligado muito à intuição,
ao que a gente sente. Algumas coisas que a gente fala, eu preciso fazer isso. Não sei explicar porquê, mas eu preciso fazer. Isso é a sua intuição falando. A intuição nos aproxima de várias situações, possibilidades, e às vezes nos direciona a gente descobrir alguma coisa, algum significado. O corpo espiritual está ligado ao intuir. A intuição é o processo criativo, é a inspiração divina, é Deus, é o nosso eu superior falando com a gente, e a gente precisa parar para ouvi-lo, para transformar as palavras e tudo isso que a gente está sentindo realmente em ideias e colocar na prática de maneira original e brilhante. Vou dar exemplo do que são corpos físicos. O físico é você andar, ir à academia, dormir, se alimentar, fazer dieta, ir no médico, fazer exame, sorrir. Isso tudo está envolvido com o físico. Quando a gente trabalha com o corpo mental, a gente pode ler, escrever, trabalhar, assistir um filme, fazer um curso tipo dos cristais com Lúcia Diniz, ensinar algo para alguém, aprender um novo idioma. Sorrir envolve o mental também. Olha que interessante. O emocional é quando a gente namora, quando a gente faz novas amizades, quando a gente ajuda pessoas, quando a gente demonstra o nosso carinho, nossa emoção, quando a gente é sincero, quando a gente canta, a gente põe o coração naquela música. E quando a gente sorri também envolve o emocional. E o lado espiritual, quando a gente reza, quando a gente agradece a natureza, quando a gente para refletir, para aprender um pouquinho mais sobre o autoconhecimento, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, quando a gente medita, quando a gente busca relaxar, quando a gente busca viver. E sorrir também envolve o espiritual. Essa é uma ação especial. Sorrir é tão profundo, é tão importante, que envolve o físico, que é a boca, o mental é o querer sorrir, o emocional é ter a vontade de sorrir, e o espiritual é estar com a alma alegre para sorrir. Esse é um exemplo espetacular da união dos nossos 4 corpos e como esses elementos influenciam no nosso dia a dia. Os 4 elementos também estão ligados nos nossos signos. E eu vou falar um pouquinho sobre vocês, mas como efeito de curiosidade. Então, importante falar que a água, a terra, o fogo e o ar fazem parte do nosso corpo, mexem com as nossas energias. Conforme eles mexem com as nossas energias, quando a gente estiver trabalhando com cristal, vai influenciar diretamente a essas energias. Tem cristal que vai ser direcionado para amor, vai trabalhar um dos nossos corpos. Vai ser um cristal que vai te ajudar a estudar mais, a ter foco, vai te ajudar em outro corpo. Então é importante vocês entenderem a importância dessa conexão para que a união do conhecimento desses 4 elementos fazendo parte do nosso corpo faz com que nós tenhamos mais conhecimento para que a gente se una numa energia muito melhor com os nossos cristais. Como eu disse aqui, os elementos também influenciam um pouquinho dos signos. Não é a nossa praia, mas é só em caráter de curiosidade. Eu vou comentar um pouquinho para vocês. Os 4 elementos. Quem é regido pelo elemento ar é o signo de Gêmeos, Libra e Aquário. Quem é regido pelo fogo é o Áries, Leão e Sagitário. Quem é regido pela água é de Câncer, Escorpião e Peixes. E quem é regido pela terra é de Touro, Virgem e Capricórnio. Vou falar um pouquinho das características desses elementos, das pessoas que são desses elementos. Quem é de fogo, que é o Áries, o Leão e o Sagitário, são pessoas que gostam de demonstrar sua paixão pela vida, são corajosos, entusiasmados, persistentes, precisam sempre se manter conectados, fazendo algo, agindo. São as pessoas regidas pelo mundo da ação. Quem é do grupo ar, que é Gêmeos, Libra e Aquário, são pessoas mais criativas,
proféticas, descontraídas, leves, intelectuais, são bons comunicadores, grande capacidade de argumentação e diálogo. São as pessoas mais ligadas ao mundo dos pensamentos. As pessoas que são de água, que é Câncer, Escorpião e Peixes, são pessoas mais flexíveis, compreensíveis, fazem de tudo para fazer o sonho se tornar realidade, são mais sentimentais, têm mais emoções e a espiritualidade comanda a vida deles. São pessoas num mundo de mais sentimentos. E as pessoas que são de terra, que é Touro, Virgem e Capricórnio, são pessoas boas em criar estrutura, têm habilidade de manifestação, de realização. São pessoas práticas, estáveis, racionais e sempre realistas. São as pessoas focadas mais no mundo material. O mais importante desse vídeo é entender que somos seres especiais, todos criados por Deus. E cada vez que a gente aprender um pouquinho mais sobre nós, cada vez que a gente ter um autoconhecimento, a gente vai poder utilizar as energias dos nossos cristais para potencializar, para aumentar, para triplicar a nossa energia e o do cristal e nos fazer um ser humano melhor a cada dia. Essa é a nossa missão aqui na Terra, que a cada dia que passe, a gente seja um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. Essa é a nossa grande missão. E os cristais estão aí para nos ajudar. Depende da gente querer e se conectar a eles. Amor e luz a todos.